Seja bem-vindo, amigo. Muito prazer em conhecê-lo. Eu sou Gladstone dos Santos Lima, seu criado, mas todos aqui me conhecem pelo apelido de Liminha. Isso devido à dificuldade de pronunciar o meu nome e também em razão da minha pequena estatura. Eu percebi que você é novo aqui e está se sentindo sem ambiente. Por isso, em nome de todos, peço-lhe que fique à vontade entre nós e participe também da nossa conversa, pois está entre amigos. Naquele momento, Pedro, um pouco mais à vontade, vendo a delicadeza daquele rapaz, percebeu que estava nascendo uma grande amizade entre eles e de imediato sentiu certa afinidade. Liminha, apesar de baixinho, com um pouco mais de 1,5 metros de altura, demonstrava ser um rapaz alegre e brincalhão, cujas atitudes deixavam transparecer o elevado caráter e o enorme coração de que era possuidor. Se não bastasse isso, pela maneira como era tratado pelos demais, podia-se perceber o quanto era querido, não restando nenhuma dúvida de que dali por diante seriam grandes amigos. Pedro se levantou e, depois de retribuir o aperto de mão, deu-lhe um abraço e respondeu: "O prazer é todo meu, Liminha. Eu sou Pedro, ao seu dispor, e fico-lhe muito agradecido pela recepção, pois estava mesmo me sentindo como um peixe fora d'água. Acabei de chegar do interior para cursar medicina e, como não conheço ninguém e não tenho nenhum parente na cidade, aproveitei a vaga nesta pensão e aqui me hospedei, o que, aliás, me facilitou bastante já que fica perto da academia. Você também é hóspede?" "Não, apesar de a hospedagem aqui ser uma das melhores da redondeza, não tenho essa necessidade, pois moro aqui mesmo na capital, em outro bairro, na companhia do meu pai, que é médico e diretor de um hospital, e com o restante da minha família. Também sou estudante e estou cursando o 2º ano de medicina, por isso venho muito aqui, mas somente para fazer algumas pesquisas e trocar ideias com outros colegas. Assim como você, a maior parte veio de outras cidades também para estudar e se hospedou nessa pensão. Bem, Pedro, agora que já nos apresentamos, quero que conheça os demais e sei que, assim como eu, também vão gostar muito de você." Feitas as apresentações, todos se dirigiram à sala de visitas onde ficaram até altas horas da noite conversando, uns falando das aulas, outros dos namoros, enfim, cada um contando a sua história e suas pretensões futuras. Os primeiros anos não foram difíceis para Pedro, pois conseguiu boas notas nas provas e não teve que repetir nenhum deles. Porém, como o custo de vida tornava-se cada vez mais alto, ele passou a ter dificuldades em custear os estudos, situação que o deixava muito preocupado e apreensivo. Mas como um antigo brocado dizia que quem tem padrinho não morre pagão, o pai de Liminha, quando tomou conhecimento daquela situação, bem como do risco que Pedro corria de ter que abandonar os estudos, sabendo que o jovem dominava muito bem o idioma latim e como já estava no 3º ano de medicina, portanto, apto a lecionar, por meio de um amigo que dirigia a um colégio, arranjou-lhe um emprego para ministrar aulas daquela matéria em suas horas de folga. A partir daí a situação voltou ao normal. Pedro, agora com o salário das aulas que ministrava nas horas de folga, já podia se manter e até mandar uma pequena mesada para sua mãe. Capítulo 5. A grande decepção. Os meses foram passando e a vida de Mariana se transformando cada vez mais num verdadeiro inferno. A cada dia que passava, Bartolomeu se tornava pior. Quando estava sóbrio, o que raramente acontecia, demonstrava resquícios de carinho para com a esposa, tratava os criados com respeito e delicadeza, mas era só ir para a cidade e encontrar os amigos que tudo mudava, pois exagerava na bebida. Voltava para casa de madrugada e às vezes passava a noite fora, em companhia de ébrios e de mulheres de reputação pouco recomendável. Essa mudança de comportamento deixava a jovem esposa muito triste, porém o que mais a aborrecia era o fato de o marido não permitir que dissesse qualquer coisa. Se ela ousasse lhe dar algum conselho ou mostrasse reprovação no seu modo de proceder,
ele respondia com violência. Em certa ocasião, Bartolomeu ficou fora de casa por 2 dias e Mariana, como sempre preocupada, saiu a procurá-lo. Depois de várias horas de buscas infrutíferas pelos arredores, como não encontrasse nem tivesse qualquer notícia dele, retornou à residência e, ao entrar, encontrou vários objetos quebrados e espalhados pelo chão da sala e da cozinha. Assustada com aquela cena, procurou a criada indagando o que tinha acontecido ali. Júlia, com expressão de horror estampada no rosto, trêmula e em voz baixa como se não quisesse que alguém escutasse, respondeu. Sabe, patroa, foi o seu Bartolomeu. O patrão chegou da cidade perguntando pela senhora e quando falei que a patroa tinha saído para procurá-lo, ficou muito revoltado e começou a falar umas coisas que ninguém entendia. Depois passou a xingar e a quebrar tudo o que via pela frente. Cruz credo, Dona Mariana, aquilo me deixou desesperada, pois nunca o tinha visto daquele jeito, parecia que estava com algum encosto. Me desculpe, patroa, eu sei que como criada não devo me intrometer na vida dos patrões, mas como a senhora é muito bondosa e trata a gente com consideração, tomo a liberdade de alertá-la. Tome cuidado, porque o patrão estava tão nervoso que gritou bem alto, para quem quisesse ouvir, que qualquer dia desses vai matá-la. Por isso, no estado interessante em que a senhora está, acho que deveria falar com o seu pai e deixá-lo a par de tudo o que está acontecendo aqui. Deus me livre de meu pai saber disso, Júlia. Nem me fale uma coisa dessas. Se ele ficar sabendo, pode cometer uma loucura, por isso eu lhe peço que não comente nada com ninguém. Fique tranquila que não vai acontecer nada. O Bartolomeu falou isso da boca para fora e por causa da bebida, mas não é capaz de matar ninguém e, além disso, toda noite faço minhas preces pedindo proteção a Deus, para mim e para o meu filho. Tenho certeza de que ele atenderá ao meu pedido. Mariana, percebendo que Bartolomeu estava dormindo na rede e, para não acordá-lo, foi para seu quarto acompanhada pela criada, ajoelhou-se aos pés da cama e passou a fazer uma prece pedindo a Deus que iluminasse a mente do seu marido, fazendo-o enxergar a verdade e o ajudasse a afastar-se daquelas pessoas que ele considerava como seus amigos, mas que na realidade, além de estarem prejudicando a sua saúde e a vida conjugal, o estavam arrastando para o fundo do poço. Depois de dormir por várias horas, Bartolomeu acordou e, ainda meio atordoado, dirigiu-se ao quarto onde encontrou Mariana pensativa e com o rosto umedecido pelas lágrimas. Ele se aproximou dela e, sentindo que o seu comportamento a estava deixando cada vez mais afastada, abraçou-a com carinho, deu-lhe um beijo no rosto e, como se estivesse amargamente arrependido, falou. Mariana, minha querida, perdoe-me pelos sofrimentos que venho lhe causando. Sei que não tenho sido um bom marido em razão da vida desregrada que venho levando e que você não merece ser tratada dessa maneira, principalmente agora que vai me dar um filho. Reconheço também que tem toda a razão de desaprovar esse meu comportamento, por isso, há muito tempo venho me prometendo mudar o modo de proceder e deixar essa vida, mas eu tento e não consigo, pois toda vez que encontro meus amigos, parece que uma força demoníaca se apossa do meu corpo. Quando percebo, já estou bebendo e me comportando como um animal irracional. Estamos casados há pouco tempo e, não obstante o devotamento que venho me dedicando, tenho o coração repleto de tentações. Queria muito ter a mesma fé que você e saber orar, mas infelizmente esse dom eu não possuo e é por estar precisando demais da sua ajuda que imploro em nome do nosso amor e pela vida do nosso filho que vai nascer. Continue orando por mim e prometo que tentarei mudar a minha conduta. Naquele momento, as palavras ditas por Bartolomeu, muito embora estivessem repletas de falsidade, começaram a surtir o efeito por ele desejado. Elas pareciam tão honestas e tão sinceras que deixaram a esposa mais animada, fazendo com que não enxergasse, ou não quisesse enxergar, que seu marido mais uma vez a enganava.
A esperança de que Bartolomeu realmente mudasse era tamanha que chegou ao ponto de fazer com que a coitada não percebesse que, como sempre, estava sendo ludibriada e que a promessa de mudança feita era pura balela, pois assim que voltasse a se encontrar com os amigos, o marido certamente esqueceria tudo aquilo que havia dito e voltaria a agir com a mesma leviandade de antes. Em sua maneira melosa de falar, ele deixava extravasar todo o poder de persuasão que exercia sobre a esposa. E foi em razão de sua ingenuidade que, não percebendo a falsidade e a hipocrisia do marido, mas por estar com o coração cheio de amor e de carinho, ela respondeu: Sabe, Bartolomeu, eu não tenho feito outra coisa nessa vida a não ser pedir a providência divina para intervir em seu modo de proceder, fazendo-o compreender a finalidade da formação das famílias aqui na Terra e da necessidade da harmonia nos lares. Eu não discordo que você ande com seus amigos, afinal de contas são companheiros desde crianças, mas o que me aborrece é vê-lo, mesmo na condição de homem casado, se achando no direito de agir da mesma forma que aqueles que, pelas suas condições de solteiros, e sem terem ainda o senso e a responsabilidade de chefes de famílias, podem levar a vida da maneira que acharem melhor. Mas acredito que minhas preces serão ouvidas e, mais dia menos dia, sua mente se abrirá e você, compreendendo o quanto está errado, deixará aflorar em seu coração somente aquele lado bom e fraterno que pulsa dentro dele. Entretanto, para que isso ocorra, é preciso que não só eu, mas que você também esteja imbuído de uma vontade inabalável de mudar, que tenha bastante perseverança, muita paciência e, acima de tudo, muita fé na misericórdia de Deus. Vendo que mais uma vez havia convencido a mulher a desculpá-lo, Bartolomeu tirou o lenço do bolso e, carinhosamente, passou a enxugar-lhe as lágrimas, permanecendo os dois ali abraçados por um longo tempo. Quer apoiar o canal? Seja membro. Com apenas 8 ou 30 reais por mês, você estará apoiando o meu trabalho, e poderá cancelar no momento que desejar. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. O seu apoio ajuda o canal a crescer, e faz com que estes audiolivros cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 6. Uma trama diabólica. E em certa ocasião, Mariana recebeu a visita do pai, que apresentava um semblante apreensivo e de muita preocupação. Depois de pedir-lhe a bênção e convidá-lo para entrar, ela quis saber: O que houve, meu pai? Estou notando que o senhor não está bem e parece muito preocupado. Aconteceu alguma coisa? Infelizmente sim, filha, aconteceu e estou realmente preocupado, sem saber o que fazer. Ontem estive na casa de Josefina e eu encontrei acamada e passando muito mal. A coitada, além de cair doente e perder o emprego, não tem dinheiro sequer para comprar remédio. O preço dos medicamentos está tão alto que, apesar da ajuda que recebe de Pedro todo mês, a quantia que ele manda não está sendo suficiente. Fiquei com muita pena de vê-la naquele estado, por isso, para ajudar, fui até a farmácia, comprei alguns remédios e levei para ela, mas creio que isso serviu apenas como um paliativo, pois nas condições em que se encontra, ou seja, com poucos recursos, doente e sozinha do jeito que está, sinto que não vai durar muito. Ela está realmente precisando de uma pessoa para lhe fazer companhia, mas como não tem ninguém, não sei o que fazer. Que coisa horrível, meu pai. Mas o caso dela é grave mesmo. E o Pedro, será que está sabendo disso? O senhor não acha que seria bom avisá-lo? No estado em que a encontrei, creio que seja grave sim. Quanto ao Pedro, acredito que não esteja sabendo, pois com o carinho e o amor que tem pela mãe, se soubesse já teria abandonado tudo e retornado. Eu pensei em mandar avisá-lo, mas quando perguntei se podia, ela respondeu que não, pois isso poderia atrapalhar os estudos dele e, como já está quase terminando o curso e logo voltará para casa,
Achou que seria melhor não ficar sabendo de nada, pelo menos por enquanto. Mas, meu pai, e se algo pior acontecer? Se por acaso ela morrer naquela penúria, abandonada e sem ter ninguém ao seu lado, o que é que vamos fazer? Se o Pedro ficar sabendo que sua mãe morreu nessa situação, jamais nos perdoará por isso. Sinceramente, eu não sei como agir. Por isso é que vim conversar com você para tentarmos encontrar uma solução. Vamos fazer o seguinte. Amanhã mesmo vou fazer-lhe uma visita e aproveito para tentar convencê-la sobre a necessidade de avisar o filho. Quem sabe, conversando com mais calma ela se convença, não é mesmo? Mas, de qualquer modo, vou escrever uma carta e deixá-la pronta. Se ela concordar eu envio, mas se novamente recusar, sinto muito, porém, mesmo contrariando a vontade dela, serei obrigado a mandar, pois não acho correto esconder essa situação. No dia seguinte, logo cedo, Mariana levantou-se, tomou banho e, após o desjejum, aproveitando que Bartolomeu ainda não havia chegado, pois mais uma vez passara a noite na farra com os amigos, começou a se arrumar para ir visitar a amiga enferma. Já estando pronta, sentou-se à escrivaninha, apanhou um bloco de papel e passou a escrever a carta. Porém naquele momento o esposo chegou e, estando mais uma vez bastante embriagado, aproximou-se e tentou beijá-la, tendo Mariana se afastado. Nesse instante, duas entidades de aspectos sombrios, de baixo padrão vibratório e invisíveis aos olhos humanos se aproximaram do marido ébrio e uma delas passou a influenciá-lo mentalmente sussurrando ao seu ouvido. Tá vendo, seu idiota? Eu não lhe falei lá no bar? Essa sua mulher, além de querer mandar em você, ainda o traz escrevendo cartas para o amante e o otário não toma nenhuma atitude. Que tipo de homem é você, que não honra as calças que veste? Eram antigos amigos que ele havia adquirido em contato com os vícios e que, apesar de estarem desencanados, continuavam perturbados, ignorantes e ainda permaneciam atrelados à prática do mal. Na tentativa desesperada de esconder a carta que mal começara a escrever, Mariana colocou as mãos para trás para que o marido não a visse. No entanto, apesar do estado em que ele se encontrava, aquele gesto não passou despercebido e ele indagou desconfiado. Aonde a minha querida esposa pensou que é tão bonita e cheirosa desse jeito? Achou que poderia aproveitar a minha ausência para sair de casa sem minha permissão e bater pernas por aí, como se fosse uma mulher sem dono ou uma vadia qualquer. Ainda desconcertada com a chegada repentina do marido, mas na esperança de que ele não tivesse notado o papel em sua mão, em tom de reprovação pela maneira desrespeitosa e pelas palavras ofensivas que lhe eram dirigidas, ela respondeu: Você me respeite, Bartolomeu, pois sou sua mulher. Eu pretendia sair sim, não para vagabundear, porque não sou nenhuma vadia conforme você está insinuando, mas para visitar Dona Josefina, que está muito doente e passando por sérias dificuldades. Por acaso há algum mal nisso? É algum pecado querer ser solidária com uma pessoa que está carente de conforto e necessitando de um ombro amigo para se apoiar? Conforto. Solidariedade. Ele retrucou. Você pensa que pode me enganar? Que doente que nada. Sei que se está querendo ir lá é para saber notícias daquele maldito filho dela, mas não vai de jeito nenhum. Se acha que sou cego, e está muito enganada, pois eu enxergo muito bem. Aliás, as minhas vistas são tão boas que foi através delas que consegui ver esse papel na sua mão e que você está querendo esconder. Vamos, mostre-me que papel é esse que você tanto tenta ocultar. Sabendo que se o marido visse aquela carta a situação ficaria muito pior, ela tentou disfarçar dizendo que não era nada, mas Bartolomeu, num acesso de fúria, investiu contra a esposa, arrancou violentamente o papel de sua mão e passou a ler o que continha. Quando viu que nele estava escrito inicialmente:
Meu querido e inesquecível Pedro, sua raiva aumentou ainda mais e, mesmo sem se dar ao trabalho de continuar lendo, foi ficando cada vez mais transtornado de ódio e sua fisionomia se modificando, já que aquilo confirmava as suspeitas que há muito tempo vinha alimentando, ou seja, a de que sua esposa estava se correspondendo com o suposto amante às escondidas. Diante do que considerava como irrefutável prova de traição, Bartolomeu, alucinado e completamente fora de si, depois de rasgar a carta e jogar os pedaços no chão, passou a espancá-la violentamente aplicando-lhe socos e pontapés em todas as partes do corpo. Na tentativa de safar-se daquela covarde agressão e já sentindo o sangue escorrer pelo rosto, não tendo alternativa, ela saiu correndo e foi trancar-se no quarto, sendo perseguida por ele que passou a esmurrar a porta mandando que abrisse ou caso contrário a arrombaria. Uma daquelas entidades menos esclarecidas, que não se afastavam dele e se divertiam com as cenas de violência, para fazer crescer ainda mais sua ira, aproximou-se e passou a soprar palavras de incentivo em seu ouvido. Isso, amigo. Gostei de ver. É assim que se faz. Homem que é o homem de verdade age dessa maneira. Agora vamos, mostre-lhe que você é macho, arrombe logo essa porta e dê a ela a lição que merece. Apavorada com aquela manifestação de ciúme vendo que a fúria de Bartolomeu aumentava cada vez mais, Mariana, pressentindo que a qualquer momento ele poderia derrubar a porta e não vendo outra saída, ajoelhou-se no chão e começou a orar. O marido, vendo que a mulher insistia em permanecer ali trancada, afastou-se, tomou certa distância e, como se fosse um touro enfurecido, avançou e deu um forte pontapé, pondo a porta abaixo. Vencido o obstáculo, muniu-se de um chicote daqueles inescrupulosamente usados para espancar animais e, sem nenhuma dose de compaixão, aplicou diversas chibatadas na esposa até que ela, não suportando mais as dores do castigo que lhe era infligido, desfaleceu. Satisfeito e já saciado de sua ira, Bartolomeu retirou-se do quarto e foi dormir na sala, deixando-a aos cuidados de Júlia que, indignada, mas com muito carinho, colocou-a na cama e com uma toalha começou a limpar o sangue do rosto da jovem futura mãe. Enquanto dormia, Bartolomeu, em espírito, estando parcialmente livre da matéria grossa e pesada, portanto com mais liberdade e com as faculdades mais desenvolvidas, ao invés de aproveitar aqueles momentos de emancipação de sua alma para frequentar lugares saudáveis e ter contato com espíritos mais evoluídos a fim de conversar, ouvir conselhos e se instruir, preferiu procurar regiões inferiores e encontrar espíritos ainda despreparados, que estivessem na mesma sintonia vibratória para alimentar os seus vícios. Depois de várias horas de sono, ao acordar ainda transtornado, sentindo-se humilhado e inconformado com a intenção de Mariana em escrever uma carta para Pedro, atitude essa que para ele era uma imperdoável traição, por sentir-se ofendido e achando que a surra que lhe dera não fora suficiente, no auge de sua loucura, começou a pensar em uma maneira de lavar sua honra. À noite, mesmo sem a companhia de seus colegas de bebedeira, mas ainda assediado e incentivado por aqueles espíritos infelizes, ignorantes e perturbadores que o estavam obsidiando e sugando os odores etílicos que emanavam de suas narinas, boca e poros como se fossem verdadeiros vampiros, novamente começou a beber. Após vários tragos, dirigiu-se para o quarto do casal e, vendo que a mulher estava dormindo, muniu-se de uma machadinha afiadíssima. Sem se dar conta de que um daqueles espíritos obsessores havia dominado totalmente o seu raciocínio, aproximou-se dela sentindo uma vontade imensa de matá-la. Porém, naquele momento, o aposento foi tomado por fachos de luzes coloridas que clareou todo o ambiente de um delicioso perfume. Em seguida, uma entidade vestida em trajes brilhantes e bastante iluminada adentrou o quarto fazendo com que aquelas figuras sombrias e obsessoras, por não suportarem a claridade que o espírito recém-chegado emanava, se retirassem às pressas. Aproximando-se de Bartolomeu e sem que ele pudesse vê-lo, colocou a destra em sua fronte e com uma entonação amorosa na voz sussurrou:
Bartolomeu, meu irmão, tome cuidado. Todos os seres humanos têm desejos básicos que se manifestam pelo pensamento, são expelidos pelo cérebro e, em seguida, diagnosticados por outras entidades que irão incrementar ainda mais a sua intensidade. O ódio oferece um campo muito perigoso desde que a imprevidência propicie condições favoráveis para isso. Sendo assim, toda vez que você se deixa dominar por sentimentos inferiores, e estabelece íntimo relacionamento com espíritos menos esclarecidos e dedicados à propagação do mal e, dessa forma, as suas inclinações e os seus impulsos são multiplicados. Se você não resistir ao assédio dessas entidades dominadoras e levar adiante esse seu desejo maldoso, consumando o ato impiedoso e traiçoeiro que pretende cometer, futuramente irá arrepender-se amargamente, já que nenhuma infração às leis divinas permanecerá impune. O Divino Mestre disse que a cada um será dado conforme a sua obra. Portanto, não permita que esses sentimentos destrutivos de ódio e da ciúmes tomem conta do seu coração, pois isso só lhe trará sofrimentos e remorsos, mais tarde. Em seguida, a meiga entidade passou a aplicar-lhe passes magnéticos injetando energias salutares as quais, aos poucos foram invadindo a sua mente, restaurando seu raciocínio e fazendo com que aquele ânimo para cometer tamanha atrocidade se transformasse em um sentimento de amor, compaixão e piedade. Assim, olhando para aquele rosto angelical adormecido como se fosse uma criança desfrutando o sono dos justos, ele desistiu de ideia, afinal ainda a amava muito e não queria perdê-la. Sentindo faltar-lhe a coragem necessária para cometer o crime, Bartolomeu desistiu de ideia, tendo aquela bondosa e iluminada entidade protetora se retirado. Mas assim que a operação magnética foi interrompida, quando parecia que tudo voltaria ao normal, aqueles espíritos de baixo padrão vibratório, aproveitando que sua vítima estava novamente desprotegida, voltaram a assediá-la induzindo-lhe novas ideias. Mais uma vez influenciado e não querendo deixar a presumida infidelidade da esposa sem a merecida punição, começou a arquitetar um plano diabólico, por meio do qual ela iria receber o castigo pela sua traição e desta vez não pelas suas mãos, mas sim pelas do coronel Tertuliano que, certamente saberia como fazer. Ainda portando a machadinha e vendo que nenhum dos serviçais estava por perto, Bartolomeu resolveu guardá-la no mesmo lugar em que estava antes, porém, ao tentar colocá-la no armário, devido ao efeito da bebida já tomada e perdendo o controle, a machadinha escorregou de suas mãos e já estava caindo, quando, ao tentar segurá-la para evitar que caísse no chão e fizesse barulho, acabou por sofrer um profundo corte na mão. Como o ferimento sangrava muito, ele começou a limpar o sangue com uma de suas camisas e, vendo que a hemorragia estava diminuindo, depois de enrolar a machadinha naquela veste ensanguentada, escondeu-a debaixo do colchão. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Em seguida, sem que ninguém notasse, apanhou uma pequena mala com algumas peças de roupas e objetos de uso pessoal, juntou todas as suas economias, um picuá contendo vários pequenos diamantes que havia recebido do pai como presente, e saiu de casa procurando não fazer nenhum tipo de ruído, montou em seu cavalo e, embrenhando-se na mata, desapareceu na noite sem se dar conta do tamanho da tragédia que aquele seu plano iria provocar posteriormente. Em meio ao percurso, como sua mão doía muito e começava a inflamar, ele resolveu fazer uma ligeira parada junto a um riacho. Depois de lavar o ferimento e desinfetá-lo com loção de barbear, cobriu-o com uma tira de pano, acreditando que estando protegido com aquele curativo não corria o risco de sofrer uma gangrena e em pouco tempo estaria cicatrizado. Depois de cavalgar aproximadamente 137 quilômetros pelas estradas desertas, quando o dia já estava clareando, chegou ao município que mais tarde se chamaria Andaraí e, depois de desfazer-se do animal, foi instalar-se em uma pousada onde iria permanecer até que o plano se consumasse. No dia seguinte, pela manhã, Mariana acordou e tentou erguer-se da cama, mas as dores que sentia por todo o corpo, proveniente das pancadas que recebera,
eram tão grandes que impediam de fazê-lo. Entretanto, depois de despender muito esforço, conseguiu se levantar e, percebendo que o marido não estava em casa, mesmo naquele estado, apoiando-se nos móveis e nas paredes, auxiliada pela criada, dirigiu-se ao banheiro e tomou um banho. Porém, no momento em que estava maquiando o rosto com pó de arroz na tentativa de ocultar os hematomas, chegou o coronel Tertuliano perguntando pelo filho. Mariana respondeu que Bartolomeu não estava em casa, mas o coronel, notando que a porta do quarto do casal estava arrombada e que alguns objetos quebrados estavam espalhados pelo chão e, principalmente pelas manchas roxas no rosto da nora, as quais ela não conseguiu disfarçar totalmente, perguntou com ares de desdém. Mariana, eu estou enganado ou você e o Bartolomeu andaram brigando? Bastante acanhada e gaguejando muito, mas achando que se o coronel soubesse o que o filho andava fazendo e como a estava tratando, encontraria respaldo e, talvez até quem sabe, um pouco de compreensão por parte do sogro, resolveu abrir o coração e confirmou que os dois realmente tiveram uma briga. Diante disso, o coronel mandou que a nora sentasse e lhe contasse tudo o que tinha acontecido entre eles. Pensando que se revelasse a verdade o sogro poderia aconselhar o filho a mudar de conduta, narrou-lhe todo o ocorrido sem deixar passar nenhum detalhe, mas, para sua surpresa, ao final da narrativa, Tertuliano, com um semblante carrancudo e parecendo não estar surpreso com o que lhe havia sido revelado, assim se manifestou. Bem, conhecendo o meu filho como conheço e tendo um pai como eu, só posso dizer que ele agiu corretamente e não poderia ser de outra maneira. Isso que você fez é muito grave. Onde já se viu uma mulher casada, além de se atrever a criticar o marido por encontrar-se com amigos, ainda se dar ao desplante de escrever cartas para o amante? Ora, Mariana, faça-me o favor, ele teve motivo de sobra para tomar essa atitude. Portanto, vou dar-lhe um conselho. Vocês já estão casados há algum tempo, mas parece que você ainda não se compenetrou de que toda mulher casada deve obediência ao marido. Você teve muita sorte quando Bartolomeu resolveu lhe escolher como esposa, pois rico como é, jovem, bonito e sedutor, muitas mulheres gostariam de estar em seu lugar. Entretanto, foi contigo que ele teve a infeliz ideia de se casar. Sendo assim, põe as mãos para o alto e dê graças a Deus por essa aventura que lhe foi concedida. Se você pretende continuar na condição privilegiada que lhe é proporcionada, onde não lhe falta casa, comida, roupa, enfim, na qual pode desfrutar de uma excelente posição social, deve aprender desde já a fazer tudo o que lhe mandar, sem contestar, respeitar a sua condição de macho e, acima de tudo, esquecer que existem outros homens na terra, principalmente esse tal de Pedro, e submeter-se única e exclusivamente aos caprichos dele, pois mulher foi feita para isso mesmo, servir ao marido na hora em que ele necessitar e sem nunca reclamar daquele que é seu superior. As frases ditas pelo sogro penetraram no coração daquela jovem esposa como se fosse uma punhalada e, a cada palavra pronunciada, as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ela jamais poderia imaginar que Tertuliano, mesmo sabendo quanto ela amava o marido, fosse capaz de dizer tamanha barbaridade a seu respeito e ainda por cima apoiar aquela maneira tão injusta e desumana de seu filho tratar a própria mulher. No entanto, aquilo servia para que agora pudesse compreender melhor por que Bartolomeu era daquele jeito. Uma árvore má só poderá produzir maus frutos, então a culpa não era somente dele. Pois toda pessoa que desde criança recebe esse tipo de ensinamento, cresce achando que todos estão errados e somente ela está certa, não aprende a respeitar o seu semelhante e quando se torna adulta vai estar sempre correndo o risco de se transformar naquilo em que Bartolomeu se tornou. Um ser frio, egoísta, calculista, irresponsável e dominador. Pois bem, continuou o coronel. Eu vou embora e quando meu filho chegar você diz a ele que estive aqui e peça-lhe para me procurar, pois temos alguns assuntos para resolver a respeito de negócios. Até logo,
Pense em tudo que falei e vê se põe um pouco de juízo nessa sua cabecinha oca. Uma semana se passou sem que ninguém tivesse notícias do Bartolomeu e a ausência prolongada já estava deixando Mariana muito preocupada, pois apesar de estar sempre pernoitando fora, ele nunca havia ficado tanto tempo longe de casa. Ela chegou a pensar em sair para procurá-lo, mas lembrando-se do que havia ocorrido na última vez que assim procedera, acabou desistindo. O coronel Tertuliano, assim como o restante da família, também se mostrava apreensivo com a ausência do filho. Passar 2 ou 3 dias ausente era natural, mas aquele desaparecimento tão prolongado não era normal, por isso ele ia todos os dias à casa do filho para saber se tinha voltado ou se dera alguma notícia. Num dos dias em que lá esteve, bastante desconfiado, aproveitando que a nora estava na cozinha, começou a vasculhar a casa à procura de algum indício e, ao levantar o colchão da cama do casal, encontrou a machadinha e a camisa do filho encharcada de sangue coagulado. Desesperado e pensando no pior, chamou Mariana e perguntou o que significava aquilo. A nora, mais espantada ainda, alegou não saber como aqueles objetos foram parar ali nem quem os teria colocado. Imaginando que Mariana pudesse ter matado Bartolomeu com aquela machadinha enquanto ele dormia e que, para se livrar do corpo, tivesse escondido em algum lugar da casa ou até mesmo enterrado no quintal com a ajuda de alguém, agarrou-a pelo braço e passou a espancá-la, querendo saber onde ele estava. Sua vadia, então foi isso que aconteceu? Você matou meu filho, não foi? Vamos, fale a verdade, senão eu lhe mato de pancadas. Onde você escondeu o corpo dele? Responda, sua maldita. Mariana, aos prantos, implorava. Pelo amor de Deus, coronel, eu não fiz nada disso. O senhor está enganado, acredite em mim, eu jamais faria mal ao seu filho que, além de ser meu marido, é o pai dessa criança que estou esperando. Por favor, não faça isso comigo, não sei do paradeiro do Bartolomeu. Ah, não sabe? E essa machadinha manchada de sangue e essa camisa dele toda ensanguentada que você escondeu debaixo do colchão, o que significa isso? Vamos, sua desgraçada, responda. Por mais que Mariana implorasse e afirmasse desconhecer o que tinha acontecido e explicar como aqueles objetos foram parar ali, o coronel continuava cada vez mais violento e, sem nenhuma piedade, batia na nora com força até que, já cansado, segurou-a pelos cabelos e falou. Você não quer falar, não é? Então eu já sei o que fazer, vou voltar para casa para tomar algumas providências, mas me aguarde e aproveite para refletir, pois mais tarde eu volto e vou querer saber de tudo. Você vai ter que me contar, senão acabo com a sua raça, sua desgraçada. Tertuliano saiu dali furioso. Dirigiu-se à sua casa e depois de algum tempo retornou trazendo consigo alguns dos jagunços, passando a dar-lhes orientações no sentido de vasculhar tudo até encontrar a prova de que precisava, ou seja, o corpo de Bartolomeu. Quero que vocês procurem por toda a casa, no quintal, nas redondezas, enfim, em todos os lugares, até encontrar o meu filho. E não quero que ninguém descanse enquanto ele não for localizado. Enquanto isso eu vou continuar interrogando essa vagabunda, pois quero ver até onde ela aguenta levar essa farsa. Mariana, encolhida em um canto da sala e com uma enorme expressão de pavor estampada no rosto, viu, apavorada, o algoz a caminhar em sua direção, aproximar-se munido de um chicote, babando como se fosse um cachorro louco e falando aos berros. Vou lhe perguntar pela última vez onde está o meu filho e se você insistir em querer me enganar, vou chicoteá-la até ver o seu sangue esparramar pelo chão desta casa. Então, vai falar ou prefere experimentar o sabor do meu chicote? Sem ter como responder ou o que dizer e vendo o que estava à mercê do coronel, pois não tinha ninguém que pudesse acudi-la naquele momento, Mariana instintivamente colocou as mãos sobre o ventre, como se estivesse querendo proteger o filho,
elevou o pensamento a Deus e começou a orar. Senhor, meu Deus, ajuda-me a enfrentar esse sofrimento com paciência e compreensão. Conceda-me, meu Pai, a força que me faltar para suportar o mal que me está sendo feito e que eu possa ver esse castigo não como uma maldade do meu sogro, mas como uma prova da vossa divina bondade a qual devo aceitar com fé e resignação. O Senhor sabe que o coronel está enganado e que nada fiz para ser acusada desse jeito, porém não peço nenhum castigo para esse pobre coitado, pois compreendo seu desespero de pai, mas suplico que, por meio da vossa misericordiosa bondade, eu possa ter a energia necessária para suportar todo o peso deste fardo. Na medida em que os seus pensamentos iam se elevando em direção à espiritualidade, as chibatadas iam se sucedendo, porém, vendo que a sua presa permanecia calada, irritado com aquela teimosia, o coronel batia-a cada vez mais, até que a certa altura, temendo que em consequência ela viesse a morrer sem revelar o paradeiro de Bartolomeu, resolveu dar uma trégua. Mariana, pensando que a tortura tivesse terminado, suspirou aliviada, mas o alívio durou pouco e o pavor logo voltou a ocupar sua mente quando o coronel chamou a serviçal e mandou que trouxesse uma bacia com água e uma toalha e lavasse os ferimentos dela, demonstrando que o suplício iria continuar. Enquanto os ferimentos da patroa eram cuidadosamente lavados por Júlia, Tertuliano aproveitou para reunir os seus capangas no interior da casa e perguntar se algum deles havia encontrado alguma pista. Mas como eles não tivessem achado nenhum sinal do desaparecido, ordenou que continuassem com o interrogatório. Ele iria voltar para casa e aguardar e, assim que conseguissem a informação que desejava, deveria ser avisado imediatamente, a qualquer hora do dia ou da noite. Caso ela não falasse, no dia seguinte retornaria para determinar outras providências a serem tomadas, ordenando também que a partir daquele momento todos os capangas permanecessem na casa e não permitissem que ninguém ali entrasse ou saísse sem sua autorização. Assim que o coronel se retirou, um dos jagunços aproximou-se de Mariana e agarrou pelos braços, mas como ela debatia-se muito tentando se livrar de suas mãos, auxiliado pelos demais, arrastou a infeliz para o quintal e, com uma corda, amarrou a jovem no tronco de um grande e frondoso pé de joá e ali continuou com as perguntas e os espancamentos. Condoída com o sofrimento da patroa e percebendo que ela não estava suportando mais, Júlia implorou para que eles parassem ou pelo menos diminuíssem aquela brutalidade, mas um deles, o mais violento de todos, advertiu que se ela continuasse interferindo iria denunciá-la ao patrão e esse certamente mandaria castigá-la também ou então a dispensaria do emprego. Sem ter outra saída, mesmo inconformada com a crueldade que estava sendo feita com sua patroa tão bondosa, ela resolveu calar-se. Assim a pobre Mariana continuou apanhando até não mais resistir e desmaiar novamente. Em seguida foi desamarrada do juazeiro e levada para o quarto para outra vez receber os cuidados da empregada e ser preparada para novas sessões de tortura. No dia seguinte, o coronel estava sentado na varanda de seu casarão, ainda pensando e tentando imaginar o que poderia ter acontecido ao filho, quando ali chegou um dos homens que havia deixado na casa de Mariana. Ele se levantou rapidamente e, sem esperar que o mensageiro descesse do cavalo, aproximou-se e foi logo perguntando se ela havia confessado. Mas quando soube que nada tinha sido descoberto ainda, cheio de ódio, determinou que o interrogatório continuasse. Entretanto, o indivíduo, mostrando certa preocupação, falou: "Olha, senhor coronel, eu acho que não vai adiantar não, porque a mulher é mais teimosa do que uma mula e quanto mais apanha, mais fica calada como se nada estivesse sentindo. Se a gente continuar batendo do jeito que estamos fazendo, por certo ela não resistirá por muito tempo e eu acabará morrendo. Por isso seria melhor parar e procurar outro jeito de fazê-la falar. Nada disso, eu não lhe dei um emprego para você achar ou deixar de achar nada, e sim para cumprir as minhas ordens. É para continuar, sim senhor. Eu estou pouco me importando se ela vai morrer ou não, se tiver que morrer que morra,
Mas antes disso terá que dizer o que fez com o meu filho. Está bem, coronel, se o senhor quer assim, nós vamos continuar, e seja lá o que Deus quiser. Com sua licença. Dizendo isso, ele se retirou e voltou para o cativeiro. Mariana continuava presa em sua própria casa e sem poder ter contato com ninguém a não ser com seus algozes e com a dedicada e zelosa criada aqui, presumindo que o filho que a patroa carregava no ventre já estava morto em razão das pancadas recebidas, e pelas dores abdominais de que reclamava, por meio de suas orações e palavras consoladoras, procurava amenizar-lhe o sofrimento e dar-lhe um pouco de ânimo. A cada dia que passava a infeliz via o seu sofrimento aumentar, pois os jagunços, com receio de fracassarem na missão de descobrirem o paradeiro de Bartolomeu, o que acarretaria uma punição para eles também por parte do coronel, toda vez que a amarravam ao tronco para um novo interrogatório, mostravam-se mais violentos e impiedosos. Em cada intervalo da tortura, Mariana, já sentindo as forças abandonarem o seu corpo, mergulhava em profundos pensamentos. Pensava na tristeza que seu pai estaria sentindo por não poder vê-la, mas ao mesmo tempo se conformava, pois sabia que para ele seria melhor não saber o que estava acontecendo do que encontrá-la naquela situação. Pensava também na doença da pobre Josefina, como estaria ela? Teria melhorado ou morrido? E Pedro, teria sido comunicado sobre o estado de saúde de sua mãe. As lembranças daquelas pessoas tão queridas inundavam seu coração de tal forma que até de Bartolomeu ela sentia saudades quando recordava os momentos em que ele a tratava com carinho e afeto. Onde estaria ele? Por que desaparecera de maneira tão misteriosa? Teria-lhe acontecido algo grave? Diante de tantas incógnitas, o melhor que fazia era continuar com as suas orações, pois era nas preces que encontrava energias para suportar tanto sofrimento e ter a certeza de que, cedo ou tarde, a ajuda haveria. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 7. O retorno à pátria espiritual. Alguns dias já haviam se passado desde o desaparecimento de Bartolomeu e, consequentemente, do começo do suplício de Mariana, quando o coronel, não suportando mais a falta de informações, foi até o cativeiro e vendo que a nora havia sido novamente amarrada ao tronco para ser interrogada, aproximou-se e praguejou em tom ameaçador. Maldita seja você como mulher. Preste muita atenção no que vou lhe dizer, sua excomungada. Vou lhe perguntar pela última vez sobre o paradeiro do meu filho e se não obtiver uma resposta satisfatória, pode encomendar sua alma ao diabo, pois vou lhe matar com as minhas próprias mãos, da mesma maneira como você deve ter feito com o Bartolomeu. Com imensa dificuldade para falar, ela respondeu. Por favor, meu sogro, eu imploro em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que tenha piedade de mim. Já cansei de dizer que não fiz nada de mal ao seu filho. Pelo amor que o Senhor tem à sua família, peço que acredite em mim. Não se atreva a me chamar de sogro, sua víbora peçonhenta. Se não quer mesmo falar e prefere morrer de tanto apanhar a me confessar a verdade, tudo bem, então se prepare que vou satisfazer a sua vontade. Dizendo isso e diante do olhar estarrecido de Júlia, apanhou o chicote e, evidenciando um verdadeiro desequilíbrio mental, começou a bramir o seu látego com toda a força, aplicando novos golpes em Mariana, cujo corpo, de tão esquelético, já se assemelhava a um cadáver. E aquele rosto, antes tão belo, mais parecia uma caveira devido à palidez. Era um golpe atrás do outro, no entanto, muito embora no começo ela sentisse dores atroces, por estar durante todo o tempo com o seu pensamento voltado para as orações, não permitia que nenhum gemido saísse de sua boca, atitude essa que fazia o coronel,
mesmo já estando com a camisa molhada de suor, aumentar ainda mais o castigo. Morra, sua assassina. Morra de uma vez e vá para o inferno, você e esse seu filho maldito, que eu nem sei se é realmente meu neto. Eu não falei que lhe mataria com as minhas próprias mãos. Naquele momento, as vistas de Mariana foram escurecendo, a figura macabra do coronel foi sumindo até desaparecer por completo e, no lugar daquele sanguinário carrasco, uma nuvem branca foi surgindo e se aproximando até envolvê-la totalmente como se fosse um abraço carinhoso da providência divina. As dores desapareceram como num passe de mágica e, numa espécie de êxtase sublime, ela começou a enxergar uma paisagem bonita, onde havia uma longa estrada rodeada de frondosas árvores, todas cobertas de odoríferas flores. Sentindo um enorme alívio e parecendo estar flutuando no ar, como se estivesse sendo atraída por um estranho magnetismo, passou a caminhar em passos lentos na direção de um grande lago, pisando suavemente naquela grama verde macia e ouvindo o cantar dos pássaros. Em seguida, sentou-se em uma grande pedra na beira daquele lago e, enquanto aspirava o aroma das flores, molhava os pés na água límpida e cristalina. Diante daquela maravilha, ainda não tendo noção exata do que havia acontecido, em certo momento percebeu que várias pessoas se aproximavam caminhando em sua direção. A princípio não pôde reconhecer aquela gente, mas na medida em que iam ficando mais próximas, as imagens se tornavam mais nítidas e nesse instante conseguiu identificar como sendo sua mãe a mulher que vinha chegando e trazendo um bebê nos braços. O encontro inesperado causou-lhe tamanha surpresa que, como se estivesse petrificada, ela permaneceu estática por alguns segundos, mas logo em seguida, depois de respirar profundamente, correu para os braços da mãe que enlaçou com muito amor e apertando seu rosto contra o peito, beijou-lhe carinhosamente a face, permanecendo ambas ali abraçadas, enquanto lágrimas de felicidade inundavam seus olhos. Mãezinha querida, é a senhora mesmo? Que alegria poder vê-la novamente. Que saudade do seu afeto. Eu ainda era muito pequena quando nos deixou, mas me lembro perfeitamente do amor e do carinho que me dedicou, e por isso não quero nunca mais me afastar da senhora. Sou eu sim, minha filha querida, sua mãe. Perdoe-me por tê-la deixado quando ainda era tão novinha, mas nada do que aconteceu foi por acaso. Um dia, quando estiver mais preparada, você irá compreender o porquê daquela precoce separação. Exibindo para filho o espírito ainda bebê, continuou. Veja, minha filha, este é o espírito que a providência divina havia depositado em seu ventre materno, para que, como sua tutora, você o ajudasse a reencontrar o caminho do bem, mas que infelizmente a incompreensão e a ausência de caridade de alguns corações rebeldes não permitiram que você, como mãe biológica, cumprisse mais essa divina tarefa. Foram necessários vários anos de sofrimento para que esse pobre e infeliz irmão se arrependesse das infrações cometidas e se tornasse merecedor dessa nova chance de reequilíbrio. Entretanto, quando isso aconteceu e a dádiva divina de reencarnar para reparar os erros lhe foi concedida, foi abruptamente interrompida antes mesmo de começar, mas tudo isso ficou no passado. Agora vou levar este pequenino de volta para a câmara reencarnatória, onde deverá permanecer aguardando uma nova oportunidade. Enquanto isso, procure se acalmar porque o que importa no momento é que, apesar do lapso de tempo já decorrido, a hora do nosso reencontro, que pareceu tão longa, finalmente chegou. Sendo assim, sossegue o seu coração porque muito em breve, com a graça de Deus, nós continuaremos juntas. Ainda sem ter a noção exata do que estava acontecendo em razão da recente desencarnação, Mariana perguntou. Quer dizer que ainda não vamos ficar juntas? A senhora vai me deixar novamente? Não, mãezinha, não faça isso comigo, eu não vou suportar outra separação. E o meu pai, cadê ele? Nós nunca estivemos separadas, filha.
Durante todo o tempo em que você permaneceu no mundo material, embora não pudesse me enxergar, estive sempre ao seu lado. Agora preciso ir, mas fique tranquila que é só por algum tempo, até você se recuperar dos traumas. Quanto ao seu pai, ele está bem e em pouco tempo virá juntar-se a nós. Mas e o Bartolomeu, onde está? Ele precisa aparecer logo para o seu pai ver que estou falando a verdade, acreditar em mim e verificar que não lhe fiz nenhum mal, senão ele vai me matar. Eu já não estou aguentando mais tanto sofrimento e tanta humilhação. Filha amada, esqueça tudo isso, pois como eu lhe disse, tudo acabou e agora você está bem entre os seus parentes e amigos. Na esfera em que estamos agora, nem o seu sogro nem o seu marido, ninguém poderá lhe fazer mal. No plano material, o corpo de Mariana ainda jazia dilacerado e amarrado ao tronco, sendo observado pelos seus algozes e, com muita tristeza, por sua dedicada serviçal que, ajoelhada e chorando muito, orava pedindo aos céus para que ela pudesse descansar em paz. Foi quando o coronel mandou que os seus empregados desamarrassem e enterrassem o cadáver ali mesmo junto ao pé de Joá. Para que Mariana, em espírito e no plano em que estava agora, não visse aquela cena tão deprimente, o que certamente a deixaria mais confusa ainda, uma das entidades que recepcionavam aquela irmã recém-chegada, depois de colocar o braço em seu ombro, disse com muito carinho: "Agora vamos, minha irmã. Depois de passar por tanto sofrimento, você está precisando de um tratamento, uma boa alimentação e de repousar bastante para repor as energias. Eu vou cuidar de você até que se recupere e aí você poderá ficar junto de sua mãe novamente." Dizendo isso, ela se retirou levando Mariana para uma colônia de tratamento e repouso. Capítulo 8. A morte de Dona Josefina. Certo dia, Eustáquio estava em casa preparando a refeição, quando teve repentinamente uma sensação estranha, um mal-estar seguido de calafrio por todo o corpo e isso o deixou bastante preocupado e apreensivo. Como não via a filha há vários dias, resolveu ir até a casa dela para saber se estava tudo bem. Depois de almoçar apressadamente, ao invés de deitar-se na rede e tirar sua soneca habitual, como costumeiramente fazia, selou o cavalo e saiu trotando rumo à casa de Mariana. Lá chegando, para sua surpresa, a entrada foi barrada na porteira por um dos vários jagunços do coronel que vigiavam a casa e esse, apontando-lhe uma arma, falou em tom ameaçador: "O acesso a esta casa está terminantemente proibido. Ninguém pode entrar ou sair dela, pois são ordens do coronel Tertuliano." "Mas o que significa isso?" retrucou Eustáquio. "O senhor não está me reconhecendo? Eu sou o pai da Mariana, a dona da casa, e preciso vê-la." "Estou lhe reconhecendo sim, seu Eustáquio, mas já disse que a entrada está proibida." "Sinto muito, mas infelizmente a proibição é para o senhor também. Portanto, não insista aí, por favor, não tente forçar, pois do contrário, mesmo em se tratando de uma pessoa idosa, serei forçado a usar de violência." Percebendo que seria inútil tentar convencer aqueles homens, ele se retirou mais preocupado ainda e voltou para casa pensando no que poderia fazer para ver a filha. Aquele mau pressentimento, aliado às atitudes dos capangas do coronel, parecia ser um aviso de que alguma coisa havia acontecido ali e que eles estavam tentando esconder. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Apesar de ter retornado por várias outras vezes, na tentativa de entrar na casa, todas elas foram infrutíferas já que os vigias, sempre alegando que a proibição era a ordem do coronel, não permitiam que ele entrasse. Essa atitude fez aumentar ainda mais a sua desconfiança e o seu desespero. Sem poder contar com o auxílio de ninguém, só restou a Eustáquio uma saída: esperar a volta de Pedro I, talvez com a ajuda do amigo, desvendar o mistério e descobrir o que teria ocorrido ou estaria ocorrendo naquela casa. Porém,
Como o tempo era curto, não dava para esperar muito, pois se Mariana estivesse realmente correndo algum perigo, era preciso agir rápido e pedir ao amigo para retornar o mais depressa possível para ajudar a salvá-la. E foi pensando assim que o pai de Mariana resolveu ir até a casa de Josefina para saber o endereço de Pedro e mandar-lhe uma carta contando o ocorrido. Desse modo, aproveitaria a oportunidade para avisá-lo sobre a doença de sua mãe. Chegando à residência, notou que as portas e janelas estavam fechadas e, para verificar se a moradora estava em casa, primeiramente bateu palmas, depois na porta, mas como não houvesse resposta, acionou levemente a maçaneta. Vendo que não estava trancada, abriu e entrou. Na cozinha, verificou que os pratos e as panelas sobre a mesa estavam sem lavar e que as demais dependências apresentavam um aspecto de abandono, como se ninguém ali estivera há vários dias. Desconfiado, dirigiu-se rapidamente ao quarto onde encontrou Josefina deitada na cama, inerte. Como não respondeu aos seus chamados, aproximou-se dela e pôs a mão em sua testa, constatando pela frigidez e falta de respiração apresentadas, que a mulher estava sem vida. Verificando que nada mais podia ser feito por ela, cobriu a mesa com um lençol branco, colocou o corpo com as mãos cruzadas que sobre o peito e saiu em seguida, para encomendar o caixão, comprar algumas velas e ao mesmo tempo comunicar às pessoas vizinhas e conhecidas sobre o falecimento. Feito isso, retornou à casa da finada, acendeu umas velas, ajeitou algumas cadeiras ao redor da mesa onde jazia o corpo, sentou-se em uma delas e ficou em silêncio aguardando a chegada das pessoas que viriam participar do velório. Apenas 4 ou 5 compareceram e, juntamente com Eustáquio, permaneceram velando o corpo e orando por aquela alma que acabara de partir. Depois de passar a noite em claro, quando o dia já havia amanhecido, ele fechou o caixão e, auxiliado por outras pessoas, conduziu a urna mortuária até o cemitério onde Josefina foi sepultada. Vendo que sua obrigação como amigo já tinha sido cumprida, depois de trancar as portas e janelas da casa e guardar consigo as chaves, estando de posse de um envelope que havia encontrado sobre uma cômoda, no qual constava o endereço de Pedro, voltou para casa e de lá escreveu uma carta e enviou para ele narrando todos os acontecimentos. Alguns dias depois da desencarnação de Josefina, Eustáquio pensou em tentar mais uma vez rever a filha e ao mesmo tempo avisá-la do infausto acontecimento, mas sabendo que seria inútil ir à casa dela, onde certamente seria barrado, tomou a decisão de ir até a residência de Tertuliano e, a pretexto de comunicar-lhe o falecimento, aproveitar a oportunidade para saber notícias de Mariana. Chegando à fazenda, não foi muito bem recebido por Tertuliano que, quando soube do falecimento da mãe de Pedro, simplesmente balançou os ombros, como quem não estivesse dando a menor importância. Para não perder a oportunidade de estar frente a frente com o coronel, Eustáquio, alegando estar muito preocupado com o estranho desaparecimento de Mariana, quis saber os motivos pelos quais fora proibido de visitá-la, justificando que como pai tinha todo o direito de saber notícias da filha, tendo recebido de maneira ríspida e mal educada, a seguinte resposta: "Ah, você está preocupado com a sua filha e, como pai, está sofrendo com a falta dela. Eu também sou pai e posso lhe garantir que a minha dor é bem maior do que a sua, pois você pelo menos pode imaginar onde ela possa estar. Quanto a mim, há vários dias estou tentando encontrar o meu filho, mas Mariana, mesmo sabendo onde ele está e o que lhe aconteceu, se recusa a me dizer. Portanto, a proibição continua de pé e a melhor coisa que você pode fazer é sumir daqui, não me procurar mais nem se atrever a chegar perto daquela casa, pois meus empregados têm ordens expressas para impedirem a qualquer preço que alguém, principalmente você, se aproxime dela." Vendo que qualquer tentativa no sentido de convencer o coronel seria inútil, já que ele estava irredutível, Eustáquio, mesmo não se conformando com tanta insensibilidade e indiferença, viu-se obrigado a montar em seu cavalo e se retirar cabisbaixo de volta para casa,
convencido de que a solução seria realmente esperar a volta de Pedro, pois acreditava ser a única pessoa que poderia ajudá-lo. Capítulo 9. A festa de formatura. Enquanto isso, na capital, o dia estava bastante ensolarado e já passavam das 12 horas, quando Pedro caminhava pelas ruas em passos rápidos, ao encontro de Liminha para ir à alfaiataria onde havia mandado confeccionar o terno que iria usar naquela noite, na festa de sua formatura e colação de grau. Ele estava muito contente, pois como Liminha já havia se formado médico há 2 anos e, com a ajuda do pai montado um consultório, agora era a sua vez de receber o tão sonhado diploma. Na praça onde haviam combinado de se encontrar, Pedro avistou o amigo e, em uma rua ali perto, ambos entraram na oficina de costura, tendo o alfaiate mandado que experimentasse o paletó e a calça para ver se havia necessidade de algum reajuste. Depois de constatar que estava tudo na medida certa, ele recebeu o traje de gala, efetuou o pagamento e os 2 amigos se retiraram, tendo Liminha se despedido e Pedro retornado à pensão. Lá chegando recebeu das mãos da dona do estabelecimento um envelope contendo a carta enviada pelo pai de Mariana. Pedro achou muito estranho o fato de aquela correspondência ter sido enviada por Eustáquio, pois geralmente as cartas que recebia eram sempre de Josefina. Por que razão aquela havia sido escrita por ele? Rapidamente foi para o seu quarto, abriu o envelope e passou a ler a missiva e, na medida em que ia lendo, sua fisionomia foi se transformando e uma palidez quase cadavérica tomou conta de sua face em razão da notícia que trazia. A alegria que sentira antes se transformara em tristeza e dor, pois ao saber do súbito desaparecimento de Mariana, bem como da enfermidade e o consequente falecimento de sua mãe, as lágrimas começaram a rolar em seu rosto. Ainda atônito e sem querer acreditar naquela notícia, sentindo como se o mundo houvesse desabado sobre sua cabeça, deitou-se na cama e, em soluços, permaneceu por algum tempo pensando no que iria fazer. Sua vontade era abandonar tudo e partir imediatamente, mas não podia voltar sem antes receber o diploma que conquistara após tantos anos de luta e sacrifício. Além disso, não queria decepcionar o pai de Liminha que sempre o tratou como se também fosse seu filho e que, com a maior boa vontade, havia aceitado ser seu padrinho de formatura, pois tal atitude seria uma verdadeira demonstração de ingratidão de sua parte. Sua intenção era permanecer mais alguns dias na capital, descansar bastante, fazer algumas compras e passear com seus colegas, desejo esse que durante todo o tempo em que ali esteve nunca sobrou tempo para realizar, mas depois de pensar bastante, tomou uma decisão definitiva. Embora com o coração em frangalhos e sem ânimo para comemorações, resolveu que iria participar da festa, mas assim que a solenidade terminasse, voltaria para casa. Chegada a hora, embora estivesse um pouco atrasado, Pedro chegou ao salão onde já estava sendo aguardado por Liminha, seus pais e todos os colegas de turma, sendo recebido com um caloroso abraço do padrinho que, notando a fisionomia preocupada do afilhado, mas achando que o fato de ele estar naquele estado depressivo seria por causa da emoção, falou para tentar levantar o astral do rapaz. Então, Doutor Pedro, como está se sentindo? Já está preparado para começar a grande batalha que se desenrolará de hoje em diante? Estou sim, doutor, Pedro respondeu cabisbaixo e quase sussurrando. Liminha ouviu aquela resposta com certa desconfiança, pois o amigo nunca havia respondido daquela maneira a ninguém, principalmente ao seu pai a quem tanto admirava. Ele sempre conversou bastante e agora parecia estar sem vontade de falar. Disfarçadamente, e procurando não demonstrar nenhum sinal de preocupação, segurou Pedro pelo braço e o levou para um canto do salão para conversar. Pedro, meu amigo, essa sua atitude, além de aguçar a minha curiosidade, está me causando surpresa e me deixando deveras preocupado. Estou notando que, ao invés de estar alegre por haver chegado esse dia tão esperado, você está triste, arredio e desanimado.
Está acontecendo alguma coisa? Se estiver, conte-me, não se acanhe, sabe que pode confiar em mim. Se for algo em que eu possa ajudar, pode contar comigo, afinal somos amigos. Pedro titubeou em responder, mas vendo tanta sinceridade nas palavras de Liminha e notando a grande preocupação que transparecia em seu rosto, resolveu lhe contar o drama pelo qual estava passando, pondo a par da carta que recebera trazendo a notícia da morte de sua mãe, bem como do desespero de Eustáquio em razão do desaparecimento da filha e da necessidade que tinha de voltar urgentemente para sua cidade. Depois de ouvir a narrativa, Liminha, bastante comovido, permaneceu algum tempo abraçado ao amigo, mas vendo que sua atitude só iria aumentar ainda mais a dor daquele filho que acabara de perder a mãe, enxugou as lágrimas, fechou os olhos e, sem que ninguém notasse que fachos de luzes coloridas e reluzentes começaram a rodear todo o seu corpo, num gesto de extrema fraternidade, passou a falar. Pedro, meu irmão querido. Eu gostaria muito de lhe dizer algumas palavras ou fazer alguma coisa que o pudesse consolar, mas sei que numa hora como essa nada que se diga, ou que se faça, servirá para atenuar a dor pela perda de um ente tão precioso e amado. Por isso, a única coisa que posso fazer é pedir-lhe que tenha paciência, confie em Deus, nosso Pai Celestial, que Ele lhe dará forças para suportar tamanho padecer. Tenha fé, Pedro, pois o Criador jamais daria um fardo a um de seus filhos, cujo peso não tivesse forças para carregar. A sinceridade verificada nas palavras meigas de Liminha fez com que Pedro, embora sem perceber tratar-se de uma manifestação mediúnica, recordasse os bons tempos em que convivia com Mariana. Aquele jeito fraterno e aquela maneira delicada de se expressar muito se assemelhavam às atitudes dela quando queria consolá-lo de algum desgosto ou de qualquer contrariedade. Cada uma de suas palavras demonstrava tanto sentimento de carinho e de solidariedade que, muito embora estivessem saindo da boca daquele fiel companheiro, na verdade expressavam sentimentos de fraternidade de sua inesquecível amiga. Em determinado momento, aquela cena de sincera amizade foi interrompida por um toque de campainha que assinalava o início da cerimônia, tendo todos se posicionado em seus respectivos lugares. Apesar de estar previsto que o ritual de entrega dos diplomas não iria demorar muito, para Pedro parecia uma eternidade e ele não via a hora de tudo terminar para ficar sozinho. Feita a entrega do último mimo, todos se dirigiram para suas respectivas mesas, tendo Pedro ocupado o seu lugar em uma delas ao lado de Liminha e de seus familiares. Uma música começou a ser tocada, em seguida os casais se dirigiram ao centro do salão e passaram a deslizar sobre a pista, dançando suavemente. Naquele momento, Pedro, a pretexto de enxugar o suor do rosto, pediu licença e dirigiu-se à toalete, ocasião em que o pai de Liminha aproveitou a sua ausência para perguntar. Filho, eu não estou querendo ser indiscreto nem invadir a privacidade de ninguém, mas essa mudança repentina do Pedro está me deixando preocupado. Ele comentou com você os motivos de tanta apreensão. Depois de afirmar que sim, Liminha contou aos pais sobre a carta que Pedro recebera comunicando a morte inesperada de sua mãe e o incidente com Mariana, o que o deixou bastante consternado. Quando Pedro retornou, o padrinho conversou bastante com ele depois de oferecer-lhe os pêsames, explicou,